O mundo das artes cênicas apresenta uma contradição para artistas negros. Nele, ao mesmo tempo que enfrentam o preconceito que costuma relegá-los a papéis subalternos, obrigando-os a se esforçar duplamente, também tem a possibilidade de denunciar o racismo e apresentar formas de combatê-lo. Seu Paulo. Olha a menina na ponta do pé. Olha a beleza que tem a mulher. Olha, ela dança pra enganar o tempo e se embala dançando com o vento. E o vento faz ela girar. Olha, sapatilha furada nos pés. Olha, ela dança com vontade de fé. Olha, ela é como a luz da manhã, a menina filha de Ançã, bailarina no vento a girar. Sua força vem da raça e do axé, tem a graça de mulher, encanta quem olhar. A beleza do seu corpo em movimento vai transpor o espaço e o tempo. É a menina de olhar. Ficou mais bonito que a orquestra. Já dançamos conforme a orquestra tempo demais. Nosso convidado de hoje tem uma carreira de sucesso no mundo do teatro, cinema e televisão. Nascido e criado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde o racismo é um fenômeno explícito, aprendeu desde cedo com a própria família a enfrentá-lo. Cursou o fundamental em escolas públicas e o ensino médio no Colégio La Salle, instituição de elite. Seu talento para as artes cênicas começou a revelar-se aos 10 anos de idade, quando dirigiu, adaptou, produziu e protagonizou uma peça baseada em Romeu e Julieta. As limitações do mercado para atores negros na capital gaúcha acabaram fazendo com que migrasse para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Fez então o curso de teatro na universidade e tem desde então atuado em séries como Love 3, 5 vezes Comédia, Dependentes e Questão de Família. No cinema participou dos longa-metragens Depois a Louca Sou Eu, de Júlia Rezende, e O Buscador, de Bernardo Barreto. Seus principais trabalhos no teatro incluem espetáculos de sucesso como Oboró, Masculinidades Negras, Negra Palavra, Solano Trindade, O Encontro, Martin Luther King e Malcolm X, além dos musicais O Frenético Dancing Days e Forever Young. É também cofundador do Coletivo Preto, que atua há 5 anos na cidade do Rio de Janeiro, propondo uma discussão estética e política sobre a cultura negra na cena. Vamos conversar com o ator, diretor e produtor Dreyson Menezes. Dreyson, hoje temos o prazer de receber em nosso programa mais um jovem talento de nossas artes cênicas. Um ator, diretor e produtor com um amplo currículo de realizações no teatro, no cinema e na TV. Seja bem-vindo, Dreyson Menezes. Obrigado, é um prazer estar aqui podendo conversar com você. E Dreyson, você nasceu e cresceu em Porto Alegre. Em que bairro exatamente? Eu nasci no bairro Santo Cristo, na zona norte de Porto Alegre, mas fui criado, 7 anos, já fui no Jardim Sabará, que é um bairro que não é muito conhecido, pelo lado do bairro Planalto, que é um bairro um pouco mais conhecido, zona norte de Porto Alegre também. Porque eu tenho também uma origem no Rio Grande do Sul, minha mãe era de lá,
E a família, ela era de Jaguarão, a família morava em Porto Alegre, no Partenon, tanto os meus tios quanto a minha avó. Então temos mais alguma coisa em comum. Como era a sua convivência na sua vizinhança e na sua família? A minha família é incrível, sempre foi. A gente tem uma família muito afetuosa, uma família muito grande, né? Somos 4 irmãos. Meus tios, a maioria teve pelo menos 2 filhos, né? Tem uma tia que teve 5. Eu tinha muitos primos, muitos tios próximos, uma família bastante próxima. Não morávamos perto das bases da minha família, né? Minhas avós, nem minha avó materna, nem minha avó paterna, mas tinha um hábito de se visitar muito. De vizinhança, eu sou da época que peguei o finzinho, né? Da época que ainda se brincava na rua. Então, tinha uma convivência muito próxima com o vizinho, daquela vizinha que está de olho no que está acontecendo, mas ajuda a sua mãe a saber por onde andam as crianças na rua, aquela vizinha que está sempre de olho no que está acontecendo na rua, que acaba, era uma tecnologia de segurança que a gente tinha, né? A vizinha que estava de olho em tudo. Acho que era isso. Era um beco, então, uma rua sem saída, que ali isso facilitava esse contato. Era uma rua sem saída, que eu morei desde os 7 anos, e antes disso eu morava num condomínio, né, de prédio, condomínio pequeno, de apartamentos pequenos, mas muitas pessoas moravam ali, né? Então sempre teve esse hábito das crianças terem um lugar seguro para brincar, né? Até os 7 anos, quando era dentro do condomínio, com muitas crianças e brincadeiras, né? Bolinha de gude, competição de bolinha de gude, de pista de tampinha, peão, eu peguei toda essa fase ainda. E quando eu me mudei também, aí era rua sem saída, tipo, dava uma corda, jogava vôlei, jogava taco, sempre, apesar de nunca ter gostado muito de futebol, que é o jogo mais comum, né, de você ter na infância, ainda mais no molecada, todos os outros jogos eu participava e tinha muito esse hábito de estar na rua, de ficar na rua. Como era a sua convivência com a família e com a vizinhança? Minha família sempre foi muito próxima, né? Apesar de eu não morei próximo à base da minha família, minhas avós. Eu tenho uma família grande, já somos 4 irmãos, né? Então a casa já estava sempre cheia. E também nos visitávamos muito, estávamos sempre visitando parentes ou com parentes visitando a nossa casa. Desde os 7 anos, que foi a casa onde eu fui criado mesmo. Era uma casa grande e um dos sonhos dos meus pais era poder ter uma casa grande para receber a família. Então era uma coisa que meu pai sempre botou muito em prática, assim, né? Esse sonho dele por a gente ter conquistado essa casa com espaço. A gente sempre recebia muita gente e sempre trocou muito com a família, sempre esteve muito próximo. E com a vizinhança também. Eu fui uma criança que brincou muito na rua, né? Eu morei na minha primeira casa, era dentro de um condomínio de apartamentos pequenos, mas com muitas famílias, né? Então a gente tinha aquele espaço fechado, aquele espaço seguro para as crianças brincarem. Eu brinquei peguei fui das últimas gerações que pegou as brincadeiras de convivência ainda, né? Na rua, jogar peão, pista de tampinha, pipa, corrida, polícia ladrão, essas coisas. Pipa lá é Pandora, não é isso, Brista? Coisas do nosso Brasilzão, cada lugar as coisas têm um nome diferente. Pipa nunca foi muito a minha praia, mas essas coisas de mais esmiuçar, tipo, eu adorava brincar de pista de tampinha, fazia na areia mesmo uma pista de obstáculos, jogando com uma tampinha de garrafa. Uma brincadeira que custava R$0 e garantia a nossa diversão por bastante tempo. Havia árvores também para vocês treparem, jogarem coisas lá de cima, brincarem? Sim, eu morava num bairro bastante residencial, né? Então tinha muita árvore na rua. Eu tinha uma árvore em casa, no quintal de casa, tinha uma goiabeira. Eu praticamente sempre gostei de subir em árvore, eu subia muito em árvore. Tinha uma árvore dentro de casa, subia sempre nela, e tinha um balanço também na minha árvore, um balanço pequenininho. E algo que me marcou as experiências que eu tive em Porto Alegre é muito o churrasco no fim de semana. Você passava pela rua e vem aquele cheiro de churrasco de tudo quanto era lado. Era assim também lá com você? Sempre. A gente diminuiu um pouco o consumo de carne quando meu pai começou a ter questões de saúde, porque era tão natural. Eu nunca, até ele ter uma questão de saúde, assim, colesterol alto, algo que precisou controlar, mudar um pouquinho a alimentação, eu não tinha percebido quando a gente comia carne. A gente tem uma tradição lá de comer muita carne, meu pai comia carne diariamente, né? O churrasco
tradicionalmente todo domingo sem falta a gente fazia um churrasco. Se não era na nossa casa, era na casa da minha avó, ou da outra avó, de algum tio. Mas é isso mesmo, domingo se come churrasco. Não sei como é hoje, tem 13 anos que eu não moro mais em Porto Alegre, mas minha memória de infância e de tradição é isso. A minha experiência também lá no Rio Grande do Sul mostrou que lá o racismo era muito mais explícito. Né? Não havia essa hipocrisia tanta que existe aqui. E eu me lembro de frequentar lá, eram clubes de brancos e clubes de negros. Né? Então, o Floresta Aurora, o Marcílio Dias, o Satélite Prontidão. Como é que isso marcou a sua vida? Eu acho que eu só fui ter noção dessa diferença quando eu cheguei aqui. Né? Porque até então, até os meus 17, 18 anos, eu cheguei aqui quase fazendo 18, aqui no Rio. Era a única forma de convívio que com questões sociais que eu conhecia, era a minha experiência. Né? Eu tinha essa experiência de um racismo muito, muito escancarado, de um apartheid muito escancarado. Né? Você tem muito mais espaços que você não via nenhuma pessoa negra, ou você via uma, duas. Né? O meu ensino médio, eu estudei num colégio que éramos eu e mais dois. Para não dizer alguma falácia, eu te garanto que tinha menos de 10 pessoas negras no colégio como um todo. Colégio com muitas pessoas, com mais de 300 pessoas. Né? Então, para a gente ter noção do tamanho desse apartheid. Não era uma das escolas mais caras. Era uma escola particular, mas não era uma das escolas mais caras. Eu estudei o ensino fundamental numa escola pública e também eu acho que pelo menos na minha série, era sempre eu e mais dois. Já teve momentos que foi eu e mais três. Então, pensando a minha turma e as outras da mesma série, assim, né, que eram duas turmas ou três. Então, eu tive essa consciência de que o espaço que eu frequentava não tinham pessoas como eu. Né? Eu cresci com uma consciência racial muito forte. Né? Apesar de eu ter pele clara, eu sou filho de pais claros. Todo mundo, pelo meu tom de pele, já pressupõe que eu tenho um pai ou uma mãe branca. E não, eu tenho duas avós pretas retintas. Eu tenho os dois lados da minha família são de pessoas pretas. E eu cresci com uma consciência racial muito grande. Né, com minha mãe falando sobre quem nós éramos e de onde a gente veio, o que isso significava, o que isso implicava no convívio, o que isso implicava na forma como as pessoas iam me ver, como eu deveria me ver. Minha mãe sempre construiu a nossa autoestima desde muito criança. Então, quando eu chego no Rio e na faculdade, eu vejo numa aula de filosofia, no primeiro período que eu estava, alguém dizer, mas eu não vejo racismo aqui no Rio de Janeiro. Para mim, o preconceito é muito mais social. Aí eu tomei um susto, assim. E graças a Deus eu tive uma professora, ainda que branca, que tinha noção, né, da realidade racial do Rio de Janeiro, e ela contestou essa afirmação, né? E apontando, inclusive, essa questão de ocupação dos espaços, né? A Elisa Lucida viralizou com uma frase dizendo, né, se você sabe onde encontrar pessoas pretas, você sabe onde encontrar pessoas brancas, é porque tem apartheid, sim, né? E a própria faculdade era um reflexo disso. Mas foi o primeiro momento que eu me dei conta de que a visão que as pessoas tinham sobre o racismo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre era muito diferente. E é muito interessante que a sua fala aponta aí também um aspecto contraditório dessa questão. Ou seja, o fato de ser mais explícito o racismo no Rio Grande do Sul também provocava fazer com que as pessoas tivessem mais consciência. Era isso que eu percebia. Lá se falava abertamente dessa questão no seio das famílias negras, enquanto aqui os negros evitavam. Mas nós vamos voltar a esse tema no nosso próximo bloco. Então, Dreyson, no final do primeiro bloco, eu puxei reforcei esse tema que você já vinha falando. Como é que esse fenômeno do racismo é um fenômeno contraditório, né, em muitos aspectos. Então, o fato de o racismo ser mais explícito no Rio Grande do Sul acabava obrigando as pessoas, obrigando os negros, sobretudo, a terem mais consciência. Então, esse era um tema que era evitado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. As pessoas arranjavam outras formas de explicar. Um clube que praticava o racismo, não, eles fazem seleção, coisas desse tipo. No Sul, não. Era explícito. Muito mais consciência, não é isso? É uma questão muito prática, né? Como é que você trata um problema que você não reconhece que ele existe?
né? Se você tem uma hemorragia interna e você não vê, você tem a possibilidade, caso você não tenha consequências que doam em você, de fingir que ele não está acontecendo. Mas se você tem uma ferida aberta, você fala, ó, eu preciso lidar com isso, né? Eu preciso ou saber que eu vou ficar com essa ferida ou fazer alguma coisa para saná-la, para sarar essa ferida. Né? E eu vejo assim o racismo, né? Essa diferença do enfrentamento ao racismo e da realidade, né, do racismo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Né? Lá a gente sabe que ele existe, então não tem por que fingir, não tem como você passar despercebido que você precisa cuidar do seu filho, da formação dos seus filhos, né, para poder sobreviver a esse enfrentamento, que é muito difícil, que nos é muito caro, né, muito doído o enfrentamento diário do racismo. Então, eu sinceramente prefiro o racismo escancarado do que o racismo velado, do que o racismo diário que eu passo, porque eu moro em Copacabana, né? Eu sou um jovem homem negro gay que mora em Copacabana e que tem a a legitimidade de eu morar aqui diariamente contestada, né? Então, o problema do racismo aqui é que se eu sofro uma ação de racismo velado, eu não tenho o que falar, eu não tenho para quem correr, eu não tenho como contestar, porque muito facilmente alguém vai dizer, não, é coisa da sua cabeça. E socialmente a gente concorda com isso. Socialmente está posto que é. É mimimi, né? Como dizem aí. É mimimi. É mimimi. Eu não suporto quando falo mimimi, essa palavra, que eu acho que é tão agressivo, né? As pessoas não têm noção do quanto é agressivo É desrespeito. você deslegitimar uma violência que alguém está sofrendo, né? Agora, você fez o fundamental, escolas públicas, o ensino médio em colégio particular, né? Como foram esses ambientes escolares para você, tanto os seus colegas quanto os professores? Eu tive uma vantagem que eu sempre fui um ótimo aluno. Mesmo não estudando muito, eu sempre tive uma habilidade cognitiva bastante vantajosa, assim. Né? Então, eu estava sempre ou o primeiro da minha turma ou entre os 5 primeiros, no mínimo. Não podiam dizer que era burro. Não podia dizer. Desde da primeira infância, assim, né? Eu aprendi a ler mais rápido que meus colegas, então também por conta disso, eu sempre tive uma atenção um pouco maior dos professores, um respeito por parte dos meus colegas, porque eu também não era o nerd que era zoado, que era super inteligente, mas era zoado, tinha essa dificuldade de tratamento social, eu nunca tive, né? Então, sempre fui muito bem de falar com pessoas, então sempre fui muito respeitado nos colégios que eu estive. No colégio que eu tive a maior parte do tempo, né, da primeira à oitava série, o meu irmão é 2 anos mais velho, estou no mesmo colégio. Então, quando você tem, para quem sabe que tem irmão mais velho na mesma escola, sabe que tem um respeito, né? Porque na escola, 1 ano de diferença é muita coisa. Então, você tem um irmão 2 anos à frente, você é o irmão do fulano, eu era o irmão do Drayton. Então, que é o nome do meu irmão, Drayson e Drayton. No segundo colégio, eu já trabalhava como ator. Eu entrei já trabalhava com publicidade, as pessoas já sabiam que eu tinha uma irmã famosa. Então, eu sempre foi um pouco mais, foi muito facilitado esse meu trânsito por conta dessas coisas, por conta do meu envolvimento com a arte e por conta de eu ser um ótimo aluno. Então, com 15 anos, eu montei um grupo de teatro nessa minha segunda escola, no La Salle, logo que eu entrei. Né, uma parte do horário da pastoral começou a ser, que é um colégio católico, né, que era onde tinha um grupo de jovens, recreação, enfim, encontros, música. Uma parte desse horário foi destinada a mim, tinha direção minha. Com 15 anos, eu comecei a dirigir e dar aula de teatro. Então, esse meu corre de hoje de produzir, dirigir, atuar, escrever, vem desde que você falou na apresentação dessa minha primeira experiência com teatro, já foi assim. A minha segunda experiência mais forte, né, com mais responsabilidade no teatro, já foi dirigindo um grupo. Então, com isso, eu tinha muito respeito dentro da escola, tanto pelos colegas, principalmente pelos meus alunos, que muitos eram mais velhos que eu, e dos professores também. Como você disse, você começou muito cedo no teatro, então, como polivalente, né? Você atuando, produzindo, dirigindo. Qual foi a sua inspiração? Para fazer tudo isso? Ou a principal? Para isso tudo, o que você acha importante realmente que te motivou, que te inspirou? Eu realmente tive a minha primeira experiência já fazendo muita coisa. Né? Foi com 10, 11 anos, antes de eu ter noção do que era fazer muita coisa, se isso era certo ou não, se isso era possível ou não.
E eu tenho uma mãe muito inspiradora, né, pela sua própria trajetória. Minha mãe conseguiu dar um salto, pensando, né, o nível social e de conhecimento, acesso a conhecimento muito grande. E minha mãe sempre me falou sobre o valor do conhecimento, né? Eu entendi muito cedo que conhecimento era poder, né? Que conhecimento é um dos bens mais caros que a gente pode ter. Então, eu sempre me interessei por aprender coisas novas, né? Então, eu posso dizer que a minha maior inspiração nesse sentido é minha mãe. É a pessoa que mais me inspirou e me apoiou nisso. Em outros momentos, minha mãe já falou, você tem que focar numa coisa só. E eu falei, não, eu vou fazer várias coisas, eu gosto de várias coisas, né? Eu brinco que eu engano todo mundo que eu sou de humanas, mas que eu, na verdade, sou de exatas. Com 15, 16 anos, eu dava aula particular de química, física e matemática. Então, já dava aula de teatro, já fazia teatro. Com 16 comecei a fazer teatro profissionalmente, não parei mais. Então, não tinha muito como argumentar comigo que não dava para fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu já fazia, né? Minha mãe, felizmente, me botou para estudar uma série de coisas. Então, durante a infância, eu estudei capoeira, computação, inglês, basquete, eu fui experimentando várias coisas, dança. Então eu já sabia que eu não ia saber escolher uma coisa só. Eu escolhi teatro porque teatro era o que me dava mais possibilidade de cantar e dançar, que eram coisas que eu já gostava muito. Mas se não fosse isso, provavelmente teria sido bailarino ao invés de ator. Agora, sua carreira acabou forçando você a vir para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Você se adaptou bem aqui? Sim, sim, eu já tinha uma irmã que morava aqui e eu visitava ela com bastante frequência, uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano. É, e já era uma cidade que eu gostava muito, já estava no. O Rio de Janeiro está no imaginário do brasileiro, né? Que isso é uma coisa que eu acho que o carioca, de modo geral, não tem muita noção, né? Do quanto que a gente vê o Rio de Janeiro, o quanto que o Rio de Janeiro aparece como um ideal, né? Né? Dessa forma que ele aparece na televisão, nas novelas, ainda que não seja da forma direta e real, né? Mas a gente é muito alimentado o tempo inteiro, desde muito novo, pelas novelas desse Rio de Janeiro mágico, que tudo acontece, que as pessoas estão andando de bicicletinha. Então, não é nada distante. E tudo aconteceu mesmo? Esse Rio de Janeiro da novela, a gente sabe que não, que ele não existe. Mas eu vim fazer faculdade, eu vim fazer um curso que foi muito bom, né? A minha irmã já tinha ingressado nesse curso, nessa faculdade, na universidade, e tinha atestado que o curso era muito bom, foi muito bom para ela, como atriz, como para muita coisa. Então eu vim focado em fazer esse curso. Terminei o colégio, sabia que não tinha nenhuma instituição de ensino de teatro, né, de ensino superior que me interessasse. Eu já tinha algumas divergências com como estava organizado o curso da Federal de lá, naquela época, e também o mercado de lá tem suas limitações. Eu já fazia, né, cinema, fazia teatro lá, e eu já sabia que eu queria vir para cá. Então não foi uma transição difícil, porque eu tinha um foco muito específico. Mas sair da sua cidade, isso é outra coisa que carioca não tem noção, sair da sua cidade é um perrenguinho, assim, leva mais de ano para você se adaptar de fato, né? Você entender que você vai construir novos pares, novos hábitos, novas rotinas. Agora, você tem um currículo bastante impressionante, né? Cinema, teatro, televisão. Quais são as produções que você considera mais importantes na sua carreira? O Boró, com certeza. O Boró Masculinidades Negras, que foi um espetáculo que até hoje me rende frutos, mas não só pelos frutos que ele me rende, mas também por como aconteceu o processo, né? Nós éramos 10 homens negros, 11 em alguns momentos. Eu dei um depoimento em vídeo que aparece no início da peça. Sim. E era lindo, e era muito forte, né? Tinham 2 depoimentos, né? O seu e mais um. E a gente poder falar sobre masculinidades negras, pensando a pluralidade que temos, isso era muito bom, muito positivo e ainda muito difícil da gente ver, né? A gente sabe o quanto o homem negro como ideia, né, é muito atacado ainda. Então, você poder falar sobre sensibilidade, sobre, né, cada personagem abordava uma faceta do que,
uma faceta possível do que é ser um homem negro no Brasil. E isso foi muito bom, e uma coisa que eu falei para o Rodrigo França, diretor, quando a gente terminou a primeira temporada, foi o primeiro diretor que me deu, de fato, espaço para eu fazer o que eu sabia fazer. Desculpa o barulho, esses são meus cachorros. Que me deu, de fato, espaço para mostrar o que eu sabia fazer. E para quem assistiu o Oboró, acho que consegue lembrar que o quão cada ator trouxe não só da sua essência como pessoa, mas da sua estética como artista, né? E isso não é em qualquer lugar que você tem espaço para isso, para responder a uma direção, a um texto, a um figurino, mas também trazer o que você gosta, o que te interessa como estética, né? E o Oboró me deu isso. E por conta disso, por conta de eu poder fazer o que eu gostava, muito com a forma que eu gostava, eu consegui muitos frutos a partir disso, convite de outros trabalhos, enfim. O Love, que é essa série que eu fiz no Uruguai, é um trabalho também que para mim é muito caro, pelo personagem que eu tive, por ser um homem negro complexo, sem falar diretamente sobre racismo, né? Um trabalho que eu me senti respeitado, me senti acolhido. Fui para o Uruguai, nunca tinha saído do país, fui para o Uruguai trabalhando, e foi meu primeiro trabalho grande mesmo no audiovisual, e que também até hoje tem me rendido frutos, né? Acho que esses são dois trabalhos que eu gosto de pontuar. E o Mercedes, que foi meu primeiro espetáculo negro, que foi onde eu passei de ser um negro que sabia que era negro, e dos atravessamentos que isso tinha, para um negro que se pensava ativamente, né, dentro da nossa sociedade. Pensava o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, né? E foi a partir do meu contato fazendo teatro negro que eu entendi como que eu queria me colocar no mundo e nas artes, né? O espetáculo é do Grupo EMU, um grupo que é também da minha amicíssima Sol Miranda, e eu troco com ela sobre isso. Foi o grupo que inspirou a criação, também inspirou a criação do meu coletivo, né, do Coletivo Preto. Deison, a gente gostaria muito de continuar essa nossa conversa. Você tem já produções previstas para o ano que vem, para os próximos meses, mas infelizmente nós chegamos ao fim do programa. Então eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho e manifestar aqui todo o nosso desejo de que você continue tendo o sucesso merecido e continue inspirando jovens negros a seguirem uma carreira como essa. Obrigado. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo espaço, e que eu volte para a gente conversar mais também. Obrigado.